Oi, eu sou a Escrivano Caos e hoje eu tô aqui pra falar de um querido. Mas sabe um querido? Este querido aqui, O Sono da Vergonha. Gente, olha a beleza desse livro. Sério, eu vou botar um vídeo de apreciação aí pra vocês olharem. Essa edição tá impecável, ela é muito bonita e a arte dela faz parecer que o livro brilha, sabe? Ele meio que parece que brilha. É um negócio muito louco. Eu comprei no site da editora, que é a mesma editora onde eu publico o meu livro, Dorro, que é uma fantasia sombria. Inclusive, aproveite a oportunidade para conhecer. Ele está disponível no site da Flávia por R$ 39,90. E eu recebi alguns brindes. Olha só, vou mostrar para vocês. Eu recebi esse pôster. Opa, tá de cabeça baixa. Que é a nossa querida Irine curando o rei de Litel. E esse marcador de página que tá belíssimo. Eu guardo eles no livro pra não perder. Eu não sei como que vocês guardam os brindes de vocês, mas é assim que eu guardo os meus. Eu guardo no livro pra eu saber que é do livro. Bom, esse livro foi escrito pelo Gustavo Tondato, olha ele aí. Não é o primeiro livro dele, ele já publicou um livro antes pela Flávia. Se eu não me engano, se chama O Fardo dos Reis. Eu vou deixar aqui, se eu estiver errada. E aí eu já me corrijo. Esse é o primeiro livro dele que eu tô lendo. E, enfim, não tinha como não querer ler. Quando eu vi essa capa pela primeira vez na mão do Lucas, que é o CEO, eu ainda não sei pronunciar, da Flávia, eu falei, eu quero esse livro imediatamente. Eu quero esse livro imediatamente. Foi isso que eu fiz. Eu olhei e falei, eu quero. Comprei. Porque essa capa tá muito espetáculo mesmo. E sabe o que é melhor? A narrativa acompanha o espetáculo dessa capa. Você não se sente decepcionado. Não é apenas uma capa linda. É um livro maravilhoso. Vamos falar da sinopse desse livro. Irine é uma grande sintonista. Bom, o que é sintonista? No livro, a gente entende que o sintonista é a pessoa que entra em conexão com outras pessoas. E através dessa conexão, ela consegue curar as pessoas por intermédio de capturar ali os machucados da pessoa, os ferimentos, as doenças, e passar para si próprio, onde aquela pessoa tem uma regeneração maior. Deu para entender? Então a Irine é uma super curandeira. Só que lá se chama sintonista. E ela foi fazer a vida dela, foi trabalhar, assim, ela tinha uns problemas de família, super normal, a gente passa muito por isso. Tem muita gente que simplesmente, vou me mudar de planeta, porque não dá mais pra conviver com a minha família é tóxica. Então, assim, a Irine meteu o pé, foi fazer a vida dela, foi fazer o nome dela pelo mundo. Tava lá feliz, curando as pessoas, criando um hospital, ajudando, estando no lugar onde ela queria estar. Quando, de repente, o pai manda ela voltar. Quer dizer, manda não. Ele ordena, ô Irine, você vai voltar para sua cidade natal, mas é agora. E ela é obrigada a voltar. Mas sabe por quê? Porque além do pai dela ser um duque muito importante ali na hierarquia da cidade natal dela, ela foi convocada simplesmente para curar nada mais, nada menos que o rei da cidade natal dela, entendeu? Então, assim, ela não tinha como negar, porque se ela negasse, além de desertor, o pai dela ia matar ela. Então, assim, ela ia ter um problema com o reino e um problema com a família. E isso iam ser muitos problemas, muitos problemas. Lá vai a Irine, triste, infeliz, voltar para Litel. E a sua cidade natal. Lá impera um reino, né? Litel é um reino. Essa base desse reino é sitiada em um lugar chamado Cidade das Luzes Dançantes. Aí lá vai Irine chegar no rei. E aí que começa a nossa história. A gente tem como premissa inicial essa volta de Irine para a cidade natal dela, para os problemas antigos, para o passado dela, coisas que ela não queria mais mexer. O que acontece é que esse rei tá com uma doença que nenhum sintonista conseguiu curar. E Irine, sendo considerada a maior do mundo, a melhor sintonista do mundo, ela não podia ficar de fora dessa. Então ela realmente foi obrigada a ajudar o rei. E é aí que começa a nossa aventura. É aí que nós vamos acompanhar a Irine por Litel. Eu preciso dizer pra vocês que Litel tem paisagens de tirar o fôlego. A estética desse livro é absurdamente linda. Litel é uma cidade meio naturalzona, porque ela tá ali com as montanhas, com os lagos, com as florestas, mas existe um aspecto natural daquela cidade que é muito impressionante. Esse aspecto são os cristais. Esses cristais que estão espalhados pela cidade toda e emitem luz própria. Por isso que ele é conhecido como a cidade das luzes dançantes, porque lá não existe sombra. Na verdade, qualquer tipo de sombra dentro dessa cidade é tido como uma coisa super sobrenatural, do mal, uma coisa muito ruim. Então, essa cidade tem um aspecto, sei lá, não sei explicar, é fascinante. Eu imagino um lugar, tipo, muito maravilhoso. E por mais que seja uma cidade super perigosa, se tivesse um turismo para Litel, eu ia.
Inclusive, você aí, morador de Litel, me manda um cartão postal. Gente, como que eu amaria um cartão postal de Litel? Eu sou muito fã de cartão postal, não sei se sabem. Principalmente um de Litel. Eu ia adorar ter na minha coleção. Então, você aí, morador de Litel, pode estar entrando em contato comigo para me mandar um cartão postal, porque eu vou amar. Ah, essa cidade tem essa vibe super brilhante, os lagos, sabe? As montanhas, o gelo, a neve, é um negócio assim, fantástico. Se vocês quiserem ler um negócio com uma estética muito bonita, eu recomendo esse livro, tá? Assim, é uma estética fascinante mesmo. Acho que eu nunca tinha lido um livro que tinha um lugar assim tão diferenciado. E eu gosto muito da premissa de Litel não ter sombras. Houve uma época da minha vida em que eu realmente queria morar em um lugar que fosse dia o tempo todo. Durante muitos anos da minha vida eu tinha um problema seríssimo com a noite. Eu achava a noite péssima, horrorosa, eu não gostava da noite. Então, assim, eu super passaria uma temporada em Litel. Por mais que a Irene odeie Litel e por mais que Litel seja extremamente perigosa. Gosto muito dos personagens. A gente vai acompanhar muito mais a Irene do que qualquer outra coisa, do que qualquer outro desenvolvimento de personagem. E, bom, esse é um livro em que você não pode confiar em absolutamente ninguém. Sabe que ninguém? Ninguém. Eu acho que isso transmite muito bem a vibe de uma sociedade bem tóxica, sabe? Uma sociedade onde as pessoas estão o tempo todo buscando tombar quem tá do seu lado. Então, muitas pessoas já passaram por isso é muito relatável, sabe? Muitos ambientes de trabalho têm essa vibe, muitas famílias têm essa vibe, só que ali você tem a cidade toda naquela vibe, você não pode confiar em ninguém. Até o final do livro, você não pode confiar em ninguém. Então, assim, desde o primeiro momento, você tem que desconfiar de todo mundo mesmo. A sua confiança vai ser traída muitas vezes você vai confiar em personagens, os personagens vão te trair, isso é uma coisa bem interessante, porque aí você tem que ficar pensando quais são as motivações por trás dos personagens, por que você deveria confiar naquele personagem. Eu gosto de livros que te dão espaço para você ser inteligente e usar a sua criticidade, sabe? Eu gosto dessa interatividade entre o leitor e o livro. Por isso que eu gosto muito de romance policial, sabe? Porque eu gosto muito de ficar catando pistas, investigando coisas. Leiam, mas leiam com a criticidade ativada, beleza? A gente tem o irmão da Irene, que ele faz uma aparição, tipo, que aparece. Não sei, assim, ele tá muito no background. É uma menção, você tem um irmão. Tchau. Nós temos o rei Iriel, que é um cara extremamente mal-humorado. Nossa senhora, que homem mal-humorado. Ele tá morrendo, mas assim, o mau humor. Terrível, terrível o mau humor do homem. O homem é um mau humor, entendeu? E depois nós temos também a figura do Garil. Não sei se é assim que se pronuncia, mas é assim que se escreve. E o Garil, você viu um Golden Retriever? Retriever, eu não sei como se pronuncia. Eu vou botar aqui, ó. Você viu esse cachorro? É a mesma vibe desse homem. Esse homem, se você chegar nele e falar assim, senta, ele senta. Rola, ele rola. E ele é o primo de infância da Irene, só que eles, na verdade, não têm um grau de parentesco ali, mas por eles terem sido criados juntos e tal, eles se chamam de primo o tempo todo. Ele me irrita um pouco, ele chama ela de prima o tempo inteiro. Eu digo assim, ai, tá bom, a gente já entendeu o seu parentesco, mas parece que a menina não tem nem nome, porque você fala prima. Ai, prima. Minha prima. Olha, sabia que ela é minha prima? E eu já, tipo assim, Garil, eu já entendi que ela é sua prima. Garil tem uns close errado. É muito bom. Tá, assim, a Irene salvando o mundo. Isso não é spoiler, porque eu não vou dizer porque que ela tava salvando o mundo, mas tá ali a Irene salvando o mundo explodindo atrás de Irene, e Garil tá tipo, vamos conversar? Então vamos simplesmente parar um momentinho. Para de salvar o mundo. Para agora de salvar o mundo. Vamos dar uma conversada aqui sobre nossa relação? É porque, tipo assim, eu não tenho gostado de algumas atitudes suas. Entendeu? Ai, vamos dar uma conversada, Irine. Para de salvar o mundo. Vamos conversar. Entendeu? E que me dá uma irritação. Inclusive, eu fiquei pra morrer. Nessa hora eu falei, gente, esse homem. Cara, cale a boca agora. Cale a boca agora. Sente-se. Sentar. Entendeu? Porque o homem, ele dá umas coisas erradas ali, ele dá uma sem noçãozinha aqui, ó. Mas que ao mesmo tempo que eu fico irritada, eu acho gracioso, entendeu? Eu acho que dá aquela sensação cômica no momento, entendeu? Um momento de tragédia. Aí o homem, vamos conversar? Vamos conversar sobre a nossa relação de uma DR aqui? Entendeu? Mas ele é uma graça. Vocês vão se divertir com ele. Sobre a narrativa em si, Gustavo escreve muito bem. Fluido, é simples, é acessível, você consegue compreender, não tem enrolação, não tem, vamos dizer, não tem encheção de saco, não tem encheção de linguiça.
As coisas são muito direto ao ponto, então você vai ter uma sequência de fatos o tempo todo acontecendo, toda hora tá acontecendo alguma coisa, toda hora tem um fato novo, tudo tá sendo ressignificado a todo momento, então assim, não vai ser uma leitura parada, entendeu? Não tem esse aspecto, na verdade, uma leitura bastante dinâmica. Existe uma coisa muito interessante, porque ao longo dos capítulos nós somos apresentados a pequenos trechos. Nós somos apresentados a pequenos trechos aqui em cima do que eu acho, do que eu creio ser um diário de Eirine, onde ela fala, geralmente, algo relacionado àquele capítulo. Algo pessoal sobre ela, algum pensamento, sabe? Tipo, vou dar um exemplo aqui desse que eu abri, pra vocês entenderem qual é a vibe desse negócio. Eu acho que deixa a leitura mais dinâmica, eu gosto disso, tá? Nessa parte aqui, tipo um diário, tá vendo? Aí ela fala assim: eu achava que as cantigas astrianas eram mal feitas. Colocavam medo nas crianças desnecessariamente. Hoje vejo que isso não era acidental. Não importa quanto tempo passe, eu jamais me esquecerei da minha mãe contando pra mim: não fique no escuro, não deixe a raiva surgir, não faça malcriação e pare para ouvir. Ele sabe o que pensa e pode te pegar. Seja uma boa menina e não deixe o estranho entrar. Então a Eirine tá fazendo uma menção ao passado dela e ainda adicionando uma opinião do que ela acha sobre aquilo. Eu esqueci de falar, mas essa passagem de Eirine me lembrou que esse livro trata de uma coisa muito interessante, além de uma sociedade que quer te derrubar o tempo todo. Ela fala de crenças religiosas e o limite dessas crenças. Eu acho muito legal porque a Eirine não é uma personagem 100% pura e livre dos erros. A Eirine, ela se encontra ali com a homoafetividade pela primeira vez no livro. E ela acha estranhíssimo, porque a religião que ela segue diz que não é possível, é errado, né? Então, assim, Etel é liderado por uma religião muito conservadora, então ali há muitos pecados, há muita gente sofrendo, né? Levando punições por coisas que não são pecados, entendeu? A gente acaba se colocando num lugar que às vezes a gente também nunca esteve, né? Daquela coisa de tentar entender algo que supostamente não é compreensível. Então, é uma visão muito interessante. Eu nunca tinha me colocado nesse lugar, por exemplo. Então, eu fiquei, tipo, interessante. E também é a questão da religião. Eu acho um questionamento muito válido. Inclusive, essa religião interfere em muitas coisas, não só na visão de Eirine com a homoafetividade, mas como coisas mais do dia a dia, do papel da mulher na sociedade, até mesmo como os homens se comportam, como eles acham que eles têm que se comportar. Achei realmente muito, muito válido, e até mesmo as pessoas que se corrompem, mesmo por boas intenções, sabe? Tipo assim, a pessoa fica tão obcecada por fazer o certo que ela começa a fazer o errado, sabe? Que ela quer fazer o certo a qualquer custo, e às vezes esse custo é um custo muito caro, às vezes esse custo é a vida de outras pessoas, às vezes esse custo é o bem-estar de outras pessoas. Então, quais são os seus limites, né? Quais são os seus limites para exercer o certo, né? Porque o certo é muito relativo e o certo é subjetivo até, né? Não existe uma única maneira de se fazer o certo. Não existe uma única forma de se alcançar um objetivo, de fazer o bem, né? Existem várias formas de fazer o bem. E fazer o bem necessariamente implica que você não faça mal pra ninguém. Não adianta você fazer bem pra um e matar 35, sabe? Ah, eu tô ajudando um. Ah, mas eu matei 35. Considerações finais. Algumas coisas que eu senti falta nesse livro foram a possibilidade de me aprofundar mais nos personagens, sabe? Eu não consegui mergulhar na complexidade desses personagens, porque eles permanecem ali muito focados em realizar seus objetivos, então acaba não surgindo muito espaço para você mergulhar nos personagens. Eu adoro isso, eu adoro ficar ali vivendo, entendendo o personagem, o que o personagem pensa, como que ele se sente, como que ele é, o que ele gosta de fazer, o que ele faz quando ele tá sozinho. Só que não tem muito espaço nessa história justamente por ela ser muito dinâmica, por ela ser assim, sabe, num ritmo. Você não tem tempo pra esperar, sabe? Não tem ninguém ali tem tempo pra esperar. O rei tá morrendo, em semanas ele vai morrer, tem 300 coisas acontecendo, não tem tempo pra gente parar e pensar na vida, entendeu? Mas, por exemplo, se tivesse um livro 2, eu estaria lendo o livro 2 para poder mergulhar mais na complexidade desses personagens. Por quê? Eu gostei muito dos personagens. Eu simpatizei muitíssimo com a Eirine e com o Garil. Eu sei que eu só falei mal do Garil, mas eu me simpatizei por ele. Então eu super leria um livro para entender mais sobre eles, para saber mais sobre eles, para conviver mais com eles. Embora, assim, né, talvez não seja muito possível, eu dei nota 4,5 para esse livro, porque ele é fantástico, ele é um espetáculo e eu super recomendo a leitura. Mesmo se você gosta de fantasia, se você gosta de um negócio muito dinâmico, que acontece muita coisa, que tem muita guerra, que tem muitas articulações políticas e hierárquicas, você vai gostar desse livro, pode crer em mim, leia e leia muito, se divirta, tá? Conheça escritores brasileiros fantásticos.
fantásticos, porque o Gustavo Tondato é um escritor brasileiro fantástico. Ele é fantástico. Agradeço a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e me seguir no Instagram. Se possível, comprar o meu livro e colocar a leitura em dia, tá bom? Obrigada a todos vocês que assistem sempre o meu vídeo, que estão aqui, sempre me apoiando. E até a próxima.